Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós vamos ter aula de Geografia. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre a transformação da paisagem, a transformação que a paisagem sofre ao longo do tempo. Mas antes disso, nós primeiro precisamos entender o que é paisagem, certo? Porém, antes de tudo, eu trouxe aqui para vocês um texto para nossa leitura inicial. Acompanhem comigo. A natureza ameaçada. A natureza é o verde que nos ajuda a viver. Temos muito que preservá-la e não deixar o verde morrer. A natureza é um encanto que cobre a terra, mas aqueles que não pensam a destroem como guerra. Alguns animais da nossa fauna estão ameaçados de extinção. Outros já foram extintos, como o solitário e o mergulhão. A derrubada das árvores, as queimadas e a poluição acabam com os seres vivos e deixam o solo sem proteção. O homem vem ameaçando as próximas gerações, vem acabando com as matas, deixando solos em erosões. Mas ainda há tempo de salvar a beleza. Basta o homem acreditar e dar valor à natureza. Muito bem. Então, qual será a relação que esse texto tem com o nosso conteúdo de hoje? Nós vamos já entender. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, duas imagens. A primeira imagem é essa aqui. O que vocês veem nessa imagem? Aqui nós temos muito verde, né? Nós temos árvores, nós temos gramas, mato, nós temos o pôr do sol lá atrás, podem perceber? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma rua, nós temos algum verde também, né? Uma árvore, uns matos, umas gramas, mas nós temos também aqui, ó, uma construção, uma casa, né? Então, analisando essas duas imagens, qual dessas duas é uma paisagem? O que vocês acham? Isso aqui é uma paisagem? Ou será essa imagem aqui uma paisagem? O que vocês acham? Então, se eu disser para vocês que as duas imagens se tratam de paisagem, isso mesmo. E aí nós vamos entender direitinho o que é uma paisagem. Olha só, de olho na telinha. O que é uma paisagem? O que é paisagem? É tudo que os olhos humanos podem enxergar. Pode ser um lugar com elementos da natureza, pode ser o quintal da sua casa, ou até mesmo as ruas do seu bairro, né? Existem aí diferentes paisagens porque todo espaço sofre transformação ao longo do tempo. E dentro dessas transformações estão... E por que existem diferentes paisagens? Olha só, existem diferentes paisagens porque todo espaço sofre transformação ao longo do tempo. E que tipo de transformações são essas? Tem dois fatores que ocasionam aí a transformação da paisagem. Um dos fatores é a ação da natureza, né? Ações da natureza. Observem aí essas imagens. Na primeira imagem, vocês podem ver aí uma terra seca, né? Sem a árvore seca, sem verde, sem muito verde, sem mato. E logo abaixo tem a mesma paisagem, só que aí com mais verde, árvores, matos, né? O que será que aconteceu aí? Deu uma chuva e tornou essa paisagem aí com mais vidas, né? E aqui nós temos um outro exemplo aí de transformação da paisagem ocasionada pela ação da natureza. Na primeira imagem você vê aí um ambiente com muita neve, né? E na segunda imagem a neve se derreteu e aí nós podemos ver bastante verde, bastante elementos aí da natureza, certo? Outro fator que ocasiona a transformação da paisagem é a ação do homem, né? Ou seja,
Quando o homem constrói ou destrói, como podemos ver nessa imagem aqui, foi feita uma derrubada para que ele pudesse fazer o quê? Construir uma moradia, né? Podemos ver uma casinha bem lá atrás, certo? Aqui a gente observa também a mesma paisagem antes e depois de sofrer a transformação causada aí pela ação do homem, certo? Com isso, a gente pode perceber que a paisagem natural é aquela paisagem que não foi alterada pela ação do homem, como podemos ver nessa imagem aí. E a paisagem humanizada, ou também chamada de cultural, é aquela que foi alterada pela intervenção humana, né? Como podemos ver nessa imagem aí. A construção de uma casa, né? Tem-se aí o quintal da casa, todo modificado para atender a necessidade de moradia aí do homem, certo? E por que que o homem modifica as paisagens? Qual é a necessidade que o homem tem de modificar as paisagens? Olha só, o homem tem a necessidade de criar novos bairros para a construção de moradias ou indústrias, certo? Também tem a necessidade de substituir construções antigas por outras novas, como podemos ver nessa imagem aí, ó, que fica lá no centro da cidade, à beira do rio, que foi modificado aí para renovar, né, o ambiente, e também constrói, revitaliza ou amplia ruas e avenidas para melhorar o trânsito, né, o fluxo de trânsito, a passagem dos carros, certo? A transformação da paisagem pelo homem ao longo do tempo, ele pode prejudicar o meio ambiente. Por isso que é preciso tomar bastante cuidado quando for necessário atender aí a essa necessidade do homem, né? Olha só, aqui nós temos a imagem de uma derrubada, né? Vão construir alguma coisa nesse lugar. Só que aí a derrubada ela tem que ser feita de forma consciente, existe até leis para isso, né? Para regularizar essas derrubadas. Também tem aí o problema do acúmulo do lixo, né? Que vai poluindo os nossos rios. Aqui nós podemos ver também um outro ambiente, uma outra paisagem que também está localizada aqui na cidade de Rio Branco. Será que dá para reconhecer esse antes aqui? Onde será que fica isso? Olha só, agora eu vou mostrar o depois. Quem é que conhece a ponte metálica? Olha só como a ponte metálica era antes e como ela é hoje em dia. Essa ponte metálica também fica lá no centro da cidade. Será que mudou alguma coisa? O que vocês acham? Na próxima imagem, nós vamos ver aí ó, o mercado Elias Mansur. Nós temos a foto do antes, né? Olha só como que ele era. Também fica localizado lá no centro da cidade, olha só. E agora nós vamos ver a imagem do depois. Será que mudou alguma coisa? O que vocês acham? Olha só a calçada como ficou mais bonita, né? Parece que ampliou mais até. Mas a estrutura em si, o que vocês acham? Mudou? E aqui nós temos ainda no mesmo local, só que de uma visão bem de longe, né? Lá da beira do rio. Olha como que era antes e como que está agora, como que está hoje em dia, né? Todo aquele ambiente passou ali por um processo de revitalização, certo? E aqui nós vamos ter também uma imagem lá da Gamileira. Quem é que conhece a Gamileira? Olha só como que era antes e como que esse espaço está hoje em dia. O que será que mudou? Nessa primeira imagem vocês podem perceber que tem até uma embarcação aí, né? Tem até um barco, era um local onde era feito o desembarque de pessoas e de mercadorias, né? E hoje em dia olha como é que está. Com as calçadas, aquelas casinhas lá no fundo, todas revitalizadas, transformadas, certo? Sabendo de tudo isso, do que é paisagem, da transformação que a paisagem sofre ao longo do tempo, dessa necessidade que o homem tem de transformar essa paisagem, de transformar o lugar que vive para atender às suas necessidades, agora nós podemos observar o que será que esse texto que foi lido inicialmente tem a ver com o conteúdo. Olha só, nós vamos fazer a leitura de novo e aí vocês vão ver com outros olhos o que está querendo dizer nesse texto, o que tem a ver com o nosso conteúdo, certo? Vamos lá.
A natureza ameaçada. A natureza é o verde que nos ajuda a viver. Temos muito que preservá-la e não deixar o verde morrer. Olha só. A natureza é um encanto que cobre a terra, mas aqueles que não pensam a destroem como guerra. Aqueles que não pensam a destroem como guerra. Alguns animais da nossa fauna estão ameaçados de extinção. Outros já foram extintos, como o solitário e o mergulhão. A derrubada das árvores, as queimadas e a poluição acabam com os seres vivos e deixam o solo sem proteção. O homem vem ameaçando as próximas gerações. Vem acabando com as matas, deixando solos em erosões. Mas ainda há tempo de salvar a beleza. Basta o homem acreditar e dar valor à natureza. Então é necessário pensar sempre um pouco antes de pensar somente nas nossas necessidades, né? Nas necessidades dos seres humanos. O que é mais importante, né? Temos que reavaliar essas necessidades que a gente está querendo sempre suprir, né? E lembrar que preservar a natureza é muito mais importante, porque aí nós estamos falando de vida, certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. E não esqueçam, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!